Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência à imbecilidade e às estupidezas, alegrias, história recente. 22 de maio de 1965, a invasão da República Dominicana pelas tropas brasileiras. Vejam. Na data de hoje, em 1965, o Brasil enviava o seu primeiro batalhão do Exército Brasileiro, composto de 280 soldados, para invadir a República Dominicana sob as ordens dos Estados Unidos, que resolveu intervir diretamente no processo democrático daquele país. Mais uma invasão na conta dos Estados Unidos e a primeira e única invasão do Brasil em território alheio desde a proclamação da República. Somente no Império o Brasil invadiu 4 vezes outros países, na Guerra do Paraguai, na invasão do Uruguai, mas na República a postura internacional do Brasil era de não intervenção nos assuntos de outros países. Mas como havia sido dado um golpe militar no Brasil em 64, sob proteção dos Estados Unidos, que aqui na costa brasileira encostaram a sua frota de navios para intervir no Brasil caso houvesse resistência por parte de João Goulart, o governo do Marechal Castelo Branco, o governo da ditadura militar, devia favores aos Estados Unidos. A República Dominicana, um país vizinho ao Haiti, passou por 31 anos de ditadura sob o comando do sanguinário Rafael Trujillo, que afinal foi assassinado em 1961. Em 62 ocorreram eleições democráticas na República Dominicana depois de décadas. Foi eleito o presidente Juan Bosch, de viés democrático, progressista e esquerdista. Em 63 ele foi deposto por um golpe militar de direita. Mas em 65 tropas fiéis a Juan Bosch se sublevaram sob o comando do coronel Camanho e resolveram repor o presidente Juan Bosch no poder. Contra elas se levantaram tropas da direita e instalou-se uma guerra civil no país. Sob esse pretexto de intervir para pacificar o país e impedir que surgisse uma nova república comunista na América Central, na visão do estúpido Lyndon Johnson ordenou imediatamente a intervenção militar, a invasão da República Dominicana e enviou para lá 21 mil marines norte-americanos e pediu ajuda militar ao Brasil. E é claro, como o governo militar devia favores aos Estados Unidos, apressou-se a dobrar a espinha, a levantar o rabo e enviou 280 soldados no dia 22 de maio de 65. Foi a primeira invasão por tropas brasileiras de um território alheio desde a proclamação da República. O governo do ditador Castelo Branco achou que fazendo isso ganharia prestígio junto aos Estados Unidos para ser líder inconteste da América Latina e para ganhar subsídios para o exército brasileiro, para fortalecer as nossas posições. Triste e engano. Foi humilhado. Para compensar o envio das tropas brasileiras, que depois se somaram a um total de 1.300 recrutas, para compensar esse envio, os Estados Unidos nomearam o comandante brasileiro como comandante-geral das tropas dominicanas. Só que o general americano disse claramente em público que entre uma ordem do comandante brasileiro e uma ordem dos Estados Unidos, ele obedeceria à ordem dos Estados Unidos. Foi um quiprocó, uma humilhação para o Brasil. O Brasil enviou e invadiu a República Dominicana, mas logo depois a OEA, manobrada e manipulada pelos Estados Unidos à época, resolveu intervir militarmente. Pediu que os países membros interviessem na República Dominicana. As chamadas forças constitucionalistas que queriam repor o presidente eleito no poder foram derrotadas, foram encaminhadas novas eleições sob a tutela dos Estados Unidos e a direita permaneceu no poder, servindo aos interesses dos Estados Unidos, tanto lá na República Dominicana quanto cá no Brasil. Eu digo isto para que a história seja aprendida. Eu digo isto para que os jovens aprendam e os mais velhos não esqueçam. Um abraço.